chique, eu tô ficando youtuber também. Boa noite, pessoal. Estamos então transmitindo ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. E hoje nós vamos conversar então sobre a IN 128 e nós vamos conversar sobre os primeiros olhares com relação à IN 128 e ainda, né, algumas situações de benefício por incapacidade, porque apesar de que, pelo que eu verifiquei, né, claro que a gente não leu e estudou obrigatoriamente, assim, né, exatamente a IN inteirinha, né, mas pelo que a gente verificou, então não houveram tantas modificações com relação aqui, pelo menos aos parâmetros básicos do benefício por incapacidade. Pessoal, vou abrir aqui a IN, tá? O benefício por incapacidade aqui na IN, tá? Vamos começar a se localizar primeiro. Primeiro que a IN, né, 128, foi publicada faz uns 15 dias, e nós temos toda a IN e nós também temos as portarias. E tanto a IN quanto as portarias, elas estão trazendo novidades com relação ao nosso dia a dia da advocacia previdenciária. Mas eu quero mais coração para atualizar vocês, véspera de feriado, né? Vamos nos atualizar aqui juntos, trocar conhecimento. Mas eu convido todos vocês a convidar os colegas para que nós conversemos aqui sobre essas modificações, sobre o que a gente já observou. E, primeiramente, né, quando a gente verifica aqui os benefícios por incapacidade, a gente sabe que eles são tratados tanto na IN, eram, né, na IN 77, são na IN 128, e não influenciam somente, pessoal, a IN por si só, mas também as portarias, porque elas vão tratar de qualidade segurada, elas vão trazer várias situações pontuais com relação à IN. Eu estava conversando hoje, há uma hora, né, na nossa live com a colega, e justamente nós estamos verificando o quê? Que algumas dúvidas básicas com relação, por exemplo, à conversão. Conversão tanto da auxílio-doença, por exemplo, na aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio-acidente na aposentadoria por incapacidade permanente. Aí, o que é interessante no primeiro momento a gente pontuar aqui nessa live, pessoal? Que é uma live um pouco mais densa, né, com relação aos benefícios, com relação a esses conceitos básicos. Aqui na IN 128, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é prevista a partir do artigo 326. Oi, Salete, Martins, oi, Silvana, Janaína, sejam todos muito bem-vindos. Oi, William. William, eu estava incomodando ainda há pouco. Cibele, Ju. Então, a partir do artigo 326 da IN 128, Suzane, tudo bom? Como é que vai? Nós temos os conceitos aqui que nós já tínhamos, então, na IN 77, que vão falar principalmente do que aqui, pessoal? A partir do 326. Incapacidade permanente. Nós já tivemos, né, a conceituação na reforma de 2019, veio todos esses conceitos que ainda não estão totalmente, né, incorporados, por exemplo, no 8.213, mas estão no decreto 3.048. E esses conceitos que trouxeram incapacidade, né, ao invés da invalidez, e essa nomenclatura que foi reestruturada. A IN também, obviamente, né, já trouxe todos esses conceitos e trouxe de forma detalhada algumas situações um pouco mais até pormenorizadas, falando, por exemplo, quando a gente vê que desde o caput do 326, ele fala, então, dessa incapacidade, ele conceitua. Oi, Rodrigo, tudo bom? Ele vai falar na sequência sobre os exames periciais, né, que a gente já sabe que tem que ter o olhar, porque o benefício por incapacidade, apesar de que ele obrigatoriamente, né, tem todo o seu perfil na IN 128, mas ele é um benefício que, salvo, né, situações, por exemplo, de qualidade de segurado, discussões com relação ali ao CNIS, com relação a essa situação toda de discussões ali de contribuições e tudo mais,
Fora essas situações um pouco mais pontuais, todas as outras situações que levam... Oi, Nalva, tudo bom? Que levam em consideração a perícia, por exemplo, médica, elas acabam indo mais para a esfera judicial. Então, eu acredito também que boa parte dessas situações já inibem um pouco dessa movimentação aqui na IN 128. Então, vai falar, né, nos incisos, ali na sequência, sobre o benefício por incapacidade permanente, o benefício por incapacidade temporária, a partir ali do 326. Vai falar das datas de início, de fixação, então, desse benefício, que não mudou. Na verdade, nós temos, né, os mesmos requisitos, que é os primeiros 15 dias pela empresa, salvo, né, o doméstico, por exemplo. Depois disso, né, no 16º dia, pelo INSS. Oi, Fran, tudo bom? Pelo INSS. Depois disso, né, nós então temos a possibilidade de essa pessoa ficar, né, afastada pelo INSS, passar por perícias. Se essa pessoa ficar, por exemplo, em benefício por um período maior, aqui, aquelas normas, né, que nós tivemos agora no início da pandemia, aquela situação da recuperação, até contexto, né, claro que eu não decorei os artigos todos, né, mas está aqui na sequência do 326 e seguintes aqui da IN 128, que vai trazer toda aquela situação das parcelas de recuperação. Então, elas vieram que antes estavam todas em portarias, né, esparsas, elas vieram colocadas, então, dentro da IN 128, por exemplo. Essa situação que eu estou mencionando para vocês, dos prazos, do data de início, necessariamente, né, da incapacidade total e definitiva para o trabalho, tá no 327 seguintes. E isso, ele veio como era no anterior, e abaixo só é que foi começando a agregar as portarias, tá? Aqui, ele vai falar, por exemplo, do percentual do 25% de auxílio. E a única particularidade aqui, por exemplo, que eu vou chamar a atenção de vocês, que eu vejo que é uma coisa que o pessoal não comenta muito com relação ao adicional de 25%, até uma das perguntas, hoje às 13 horas, foi com relação a isso. Que uma pessoa que recebia necessariamente, oi Lia, tudo bom? Paula... Uma pessoa que recebia, então, o auxílio-doença, né? E a colega perguntou que queria converter, então, esse auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente. Só que daí o que acontece? Nós temos. Aí ela começou a falar o fato, e falou que estava acamada, e falou que estava acamada desde o início, né? Então, a gente pode ter um outro olhar também com relação a isso. Por quê? Porque se desde o início daquela incapacidade, por exemplo, já levando em consideração aqui o novo artigo da IN, né, 328, que vai abordar o adicional de 25%, que ele é totalmente lícito, tá? No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, foi um tema discutido, né, no STJ, foi discutido no STF, o elastecimento desse benefício para as demais, né, aposentadorias, até mesmo para o LOAS era discutido, mas isso não aconteceu, esse elastecimento, tá? E daí, se desde o primeiro momento lá, dessa verificação do INSS, essa pessoa já estava acamada, então, na verdade, todos os benefícios que ela teve deferido estavam equivocados, segundo o que a minha aluna havia relatado agora às 13 horas, inclusive ela é aluna do curso também, a Josi. Oi, Francine, tudo bom? Corretores associados. E o que acontece? Aí nós podemos pedir o quê? Nós podemos pedir, além de a conversão na aposentadoria por incapacidade permanente, a gente pode pedir já o adicional do 25% embutido. Eu tive um caso aqui, agora no final do ano passado, aqui no escritório, que justamente, só que no caso dessa pessoa, não foi tão ruim quanto da minha aluna, né? Porque no caso da minha aluna, o que aconteceu? Foi deferido somente o auxílio-doença, mesmo a pessoa estando acamada. Já com relação, claro, por um lapso temporal maior, já com relação a essa minha cliente que veio no fim do ano, tinha sido deferido, então, a aposentadoria Santos Dias. Eu li o nome errado. Santos Zedequias. Desculpa, agora eu li certo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, o que acontece? Nós podemos pedir, e nós fizemos isso, desde o início da concessão,
Pessoal, e essa concessão, ela já tinha ocorrido há 4 anos. Então, o que acarretou nós utilizarmos aqui esse artigo 328 da IN e utilizarmos ainda, né, toda a gama legislativa que nós já temos que firme esse entendimento? Já veio por si só. Oi, Roberto, tudo bom? Já veio por si só, então, o pedido deferido. E além de ser implementado esse 25%, nesse caso, nós ainda conseguimos todo o retroativo. Porque quando do primeiro exame pericial, se você comprovar aquele estado da pessoa, você já sai ali de um valor muito mais elevado. Aí você faz o cálculo, por exemplo, desse 25% vezes 13, né? Que na verdade é um ano todo de recebimento e depois vezes 4. Então dá um valor considerável, apesar de que você também vai poder cobrar pela implantação desse benefício. Ó, uma xará minha aqui, doutora Michele, seja bem-vinda, doutora Jaqueline, todos que estão pelo Instagram, pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Quem não conhece ainda o meu canal do YouTube, é o meu nome completo, Michele Barreto Catânio, tá? E o que eu iria chamar para vocês de atenção, no próprio artigo 328, no parágrafo único, menciona que esse acréscimo também, até para título de orientação, né? Porque nós estamos falando muito aqui em aposentadoria, eu tive umas perguntas também com relação à pensão, então ele vai cessar, então, com a morte do aposentado. Ele não, esse adicional de 25%, ele não é incorporado ao valor da pensão por morte. Isso já estava previsto, mas eu não vejo que é uma coisa muito comentada pelos colegas. Então, anotem lá na 9N, artigo 328, parágrafo único. Eu deixei aqui anotadinho aqui para mencionar para vocês. Do 330 em diante, pessoal, ele vai falar da manutenção, então, desses benefícios, vai falar da possibilidade, então, desses 2 anos, né, de revisão que eu havia mencionado para vocês. E, ou mesmo a impossibilidade, né, quem é dispensado, a portaria também, perdão, a IN 128 já trouxe as pessoas que estão dispensadas, então, dessa avaliação, no artigo 330, no parágrafo 3º, que já vai trazer os casos de HIV, né? Os que completaram 60 anos de idade, após 55 anos de idade ou mais, tendo decorrido 15 anos aqui da data da concessão da aposentadoria por incapacidade ou auxílio, né? Então, aqui nós temos alguns elementos, não vou trazer todos aqui para vocês, mas só para mencionar. Ele continua reafirmando, né, que eu já tinha dito para vocês essa possibilidade da revisão, né, a cada 2 anos. E uma outra situação também, que eu já gostaria de mencionar para vocês, que é o quê? Que também veio diferente, né, agora, no artigo 614, que a gente fala de benefício por incapacidade, a gente fala, né, dessa possibilidade dessas pessoas procurarem o INSS. A gente teve muito problema com relação à pandemia. Então, no artigo 614 da IN, sobre a comprovação de vida. E isso foi um problema, né? Aquelas tabelas todas que a gente tinha que acompanhar por aniversário. Então, essa prova de vida, ela foi flexibilizada aqui pela IN, tá? Por causa desses acordos, né, de cooperação, e isso veio já trazido aqui, né? Que já, na verdade, tinha inicialmente sido flexibilizado, mas foi incorporado, como eu disse para vocês, eu percebi que boa parte da normatização, né, que foi principalmente durante a pandemia muito discutida, ela foi, em sua essência, incorporada. E o 614, pela comprovação da prova de vida, que é uma situação que a gente acaba, né, em todos os benefícios, não por incapacidade apenas precisando, né? Então, ela vai ser só realizada quando não for possível confirmar, no caso, né, esse titular aqui, por outros atos, né, que vieram a fazer necessariamente. E o do 615 da IN 128, aí traz aqui quais são esses atos aqui necessariamente, tá? Então, assim, desde a feitura de empréstimo consignado, vai fazer prova de vida, vacinação, o cadastro no CadÚnico, a votação em eleições, passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho. Então, depois vocês olhem ali o artigo 615, porque ele traz um rol bem interessante com relação a essa situação
automaticamente do reconhecimento da prova de vida, que acabou mudando. Vocês observaram? Eu gostaria que vocês... Oi, Reinaldo, tudo bom? Ingrid, Afonso. Eu gostaria de saber se vocês observaram, se já utilizaram, né, algum tipo de modificação que veio posta ali na IN 128 com relação aos benefícios por incapacidade, com relação a essas situações que a gente está ventilando aqui. Uma outra situação, pessoal, que eu também gostaria de mencionar para vocês, que eu acho muito interessante também, é com relação aqui, que eu havia já mencionado, né, na live da semana passada, com relação também a qualidade segurada, essa extensão, então, da qualidade segurada, que apesar de que nós temos ela lá posta no artigo 15 da 8.213, a gente também tem aqui, né, no artigo 54 da portaria 991, tá? Que foi uma das portarias, porque nós não temos só a IN 128, nós também temos as portarias, né? E qual é a novidade com relação a essa situação aqui do seguro-desemprego? É que ela passou a indicar, então, as possíveis atividades aqui que, junto ao Cine, vão validar, então, essa contagem necessariamente, essa comprovação, né, do seguro-desemprego. Então, o artigo 54, no seu inciso 2º, trouxe buscar o emprego com sucessor trabalhador, cadastrar encaminhamento, buscar emprego sem resultado, né? O próprio trabalhador, ativar o trabalhador. Oi, doutora Gracileide, tudo bom? Não estou fazendo falta na internet, doutora Gracileide, hoje. Véspera de feriado, todo mundo santificado aqui. Então, as condições do artigo 54, elas são bem interessantes porque elas falam aqui da situação de desemprego. A doutora Gracileide, a nossa presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho, uma querida. Uma outra situação, pessoal, diferente aqui, que a IN trouxe também, foi a decisão aqui nos processos administrativos. E ela trouxe aqui essa decisão no artigo 574, né, que fala que essa decisão administrativa, em qualquer hipótese, deverá conter o despacho sucinto, né, para essa decisão do objeto do requerimento administrativo, fundamentação com análise das provas constantes nos autos, mas o que mais interessante, sendo insuficiente o mero indeferimento. Nesse caso, o que está sendo recomendado, pessoal? Que os servidores do INSS, eles justifiquem necessariamente, eles motivem a sua decisão. E isso está no parágrafo 1º do artigo 574. Essa possibilidade de, a motivação deve ser clara, coerente, indicando quais requisitos legais foram ou não atendidos. Por quê? Porque se porventura essa motivação não acontecer com relação a essas decisões, né, do INSS, há a possibilidade de fazermos então uma revisão, e a revisão desse ato necessariamente de indeferimento. E essa revisão, ela está prevista no artigo 583 da portaria e no artigo também 578, né, da portaria 997, agora de 2002 também, que foi, no caso, publicado conjuntamente com a IN 128. Então, a revisão é procedimento administrativo utilizado para reavaliação. Só que, nesse caso, o que é interessante a gente mencionar aqui? Que nós estamos verificando aqui nessa revisão a possibilidade justamente de verificarmos que essas decisões, à medida que elas não sejam, né, devidamente fundamentadas, nós possamos então fazer o recurso, nós possamos então fazer essas reclamações com relação a essas decisões. E isso está sendo uma porta, né, na verdade, de entrada para a gente continuar, no caso, o debate dentro do próprio processo administrativo, para depois subir, né, essas demandas judiciais para grau de recurso.
O artigo 11 aqui da IN, também nessa parte aqui, dessa possibilidade, né, de apresentação, que a gente tem muito problema, muita dificuldade com relação à prova, com relação à apresentação de documentação. Nós tínhamos, se eu não estou muito equivocada, né, os artigos aqui de cabeça, mas no artigo 582, se eu não me engano, da IN 77, ela trazia, né, a possibilidade lá dos pedidos, né, dessas provas, da justificação administrativa, de oficiar diretamente. Oi, doutora Samira, tudo bom? Oficiar diretamente esse órgão público. Isso, nós temos uma abertura agora no artigo 11 da IN 128, que menciona que o INSS poderá solicitar ao filiado a apresentação de documentos comprobatórios, normal, né? Que são as exigências. E no parágrafo único, diz que somente serão solicitados a esses filiados os documentos expedidos por órgão público ou certidões. Aí o detalhe, tá, pessoal? Quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos, por exemplo, né, aqueles documentos que eles podem, que na verdade todos os documentos, a grande maioria, né, pode ser da base de dados. Isso nos dá uma carta na manga para quê? Isso nos dá uma carta na manga para que, se algum daqueles documentos, né, acontecer de não necessariamente estar nessa primeira instância do processo administrativo e acabar sendo juntado numa segunda instância, que é uma das grandes impasses, né, que foi criado com o decreto 10.410, por exemplo, que foi a situação de que, à medida que eu junte uma nova prova, essa prova vai necessariamente implicar no início do meu recebimento de retroativos. Então, se essa prova não foi juntada em primeira instância, foi juntado somente em segunda instância. Oi, Marielle, tudo bom? Foi juntado somente em segunda instância, lá no meu recurso, por exemplo, porque às vezes o cliente nos traz o processo, e esse processo ele já está com algumas situações ali que precisam até ser melhoradas, inclusive, né? Aí o que vai acontecer? Às vezes ficou lá um ano, que não é muito incomum, né? Ficar um ano para análise do INSS. Eu tenho processos aqui até com mais tempo de análise. E o que vai acontecer? A gente vai poder alegar esse artigo 11 da 128, esse parágrafo único, então anota ali do lado esquerdo do peito, que esse aqui vai ajudar um monte, tá? Principalmente nos recursos, nessa parte de provas, porque vai ressaltar o quê? Que eles poderiam só solicitar os documentos que eles não têm acesso, eles, INSS, autarquia. Aí o que vai acontecer? Quais os documentos que o INSS, muito poucos, né? Que eles não têm acesso. Oi, Fabiana, tudo bom? Leila. E eu vou poder pedir depois essa revisão, então, no meu recurso, revisão do ato de indeferimento, reabertura de tarefa, e tem várias situações que são utilizadas aqui para fazer esse pedido, né? Mas eu vou poder pedir e não pedindo a análise como um novo documento. Baseado lá no parágrafo único aqui do artigo 11 da IN 128, eu vou poder pedir a análise aqui porque eles tinham, né? Porque eles só podem pedir os documentos, então, que os órgãos públicos, né, que não são deferidos, que não são expedidos aqui por órgão público ou certidão, quando eles não conseguirem, mas eles sempre conseguem. Por quê? Porque o INSS é diretamente um órgão público, então ele vai ter um caminho direto aqui, um fácil acesso com esses outros órgãos aqui correlatos. Então, eles não vão poder dizer que não tiveram acesso aqui há muitos tipos de documentação, como eles gostam, por exemplo, de dizer que, por exemplo, o PPP, o laudo ambiental, né, que eles dizem que a gente tem que ficar correndo atrás, que a gente tem que ficar apresentando obrigatoriamente tudo. A gente tem que dar um até de técnico de segurança, né, como esses ofícios para a Caixa Econômica Federal, ofício para o Ministério do Trabalho para pedir documentação. Então, oi, doutora Adriele, tudo bom? Doutora Adriele, minha colega da Comissão de Direito Previdenciário, daqui a pouco estamos retomando com força total as nossas atividades, né, doutora Adriele? Então, o que acontece? A gente vai poder utilizar essa argumentação para não perder dinheiro.
tá? Então, por isso que esse artigo 11, parágrafo único da IN 128, cumulado aqui, né, analisado aqui com essa revisão, né, desse ato administrativo que está previsto no 583, que eu já havia mencionado anteriormente, né, que necessariamente eu poderia, né, eles vão tentar dizer que é a apresentação de novos elementos, mas aí eu vou mencionar o quê? Justamente, eu vou mencionar, né, a situação de que eles já tinham ciência disso. E onde é que está previsto isso na própria IN? O artigo 587 da IN, no seu inciso primeiro, tá? Ó, são novos elementos, aqueles que provem aqui. Fato do qual o INSS não tinha ciência. Mas será que ele não tinha ciência? Se lá no artigo 11, no parágrafo único, eu estou mencionando pontualmente aqui que eles têm acesso a toda essa situação dos órgãos públicos, então que eles têm esse fácil acesso, então ele tinha ciência. Então, à medida que eu alegue que ele tinha ciência, eu vou poder alegar justamente que eu não faça, né? Que eu não perca, então, esses valores retroativos. Isso vai ser bem importante, tá? Quando a gente fala desse processo administrativo previdenciário, porque ele vai trazer uma realidade bem diferenciada para o nosso dia a dia, tá? Muita discussão a gente está fazendo, né, com relação a esses PPPs que a gente tem que ficar moldando, aí as empresas não arrumam, né, às vezes do jeito que deveria arrumar, esses laudos ambientais, que até a gente teve um entendimento favorável agora. Oi, Josi, tudo bom? Cláudio e Yuri, sejam todos muito bem-vindos, né, com relação a essa situação do laudo ambiental. Então, marca lá, tá, pessoal? Marca lá que é bem importante. O artigo 11 da IN 128 no parágrafo único. O artigo 583, que vai mencionar essa situação da revisão desse ato de indeferimento. E o artigo 587, que eu acabei de explicar para vocês, que vai mencionar, então, que o INSS não pode alegar o fato de não ter ciência por causa do parágrafo único do artigo 111, tá? Então, faz essa linha de raciocínio nos recursos, tem muita coisa para a gente verificar, né, na 9N, mas faz essa linha de raciocínio no recurso de vocês, que vai ser de muita utilidade. Continuando aqui dentro da própria IN, do artigo 332 em diante, vou dizer de novo para vocês, quem já viu, né, alguma alteração ali com relação ao processo administrativo, aos benefícios por incapacidade, que chamou a atenção, já vai compartilhando aqui conosco, que a gente já vai trocando uma ideia, tá? Então, nós temos ainda a previsão do 332, por exemplo, dessa cessação, né, do benefício, a alta do pedido. E pelo que eu verifiquei, isso também não houve modificação no que tange aos benefícios por incapacidade, tá? Essa recuperação, né, que existe, obviamente, a possibilidade de eu pedir a recuperação. Eu tive já umas duas situações aqui no escritório que foram bem interessantes, assim, até a pessoa veio pedir, né, para alta do INSS, que não é muito comum, né, no nosso dia a dia, essa pessoa pedir para que receba alta. Daí a gente sempre tem que conversar, né? Numa delas, tá? Ele me trouxe os atestados todos, mas acabou que, judicialmente falando, a perícia judicial disse que ele continuava, era problema mental, mas ele trouxe laudos, né, do médico, dizendo que estava bem, né, dizendo esses laudos do médico, né, não ele propriamente dito, porque se ele tem deficiência mental, mas não chega a ser uma alienação total, tá? Então a gente acabou ingressando mediante essas provas, mas ele não passou na perícia judicial. Até achei uma situação bem interessante, por isso continuou, mas depois também ele desistiu e quis ficar, porque teve outros problemas lá, mas foi uma situação bem peculiar. E eu tive uma outra que o segurado procurou, aqui o escritório, e ele queria, né, pedir essa alta, mas eles querem necessariamente o que eles imaginam lá na cabeça deles, né? Então ele está aposentado por invalidez e ele queria ficar recebendo auxílio acidente. Mas o problema de saúde dele não tem nada a ver com acidente de trabalho, porque a gente sabe que quando nós estamos mencionando que a situação de acidente de trabalho, essa pessoa precisa ter sofrido um acidente, né? Que não necessariamente só do trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza, né? Só que tem que ter sofrido um acidente, né? Para poder pedir, justificar, porque justamente é o recebimento de 50% do seu salário de benefício que vai necessariamente implicar
em concomitância ali, vai poder receber esse 50% da média do seu salário de contribuição e continuar trabalhando. E de 97 para cá, né, que até foi uma pergunta que englobou a pergunta da Josi há uma hora. E de 97 para cá, a gente necessariamente não tem mais essa junção, então, da aposentadoria por invalidez com esse auxílio, no caso, de forma separadinha. Agora, os benefícios, eles se somam nesse cálculo, de forma geral, e passam a incorporar um único valor, tá? Aí, o que acontece? Eu expliquei para ele, com relação, né, a essa situação, e que nem era possível. Aí, o que eu expliquei para ele? Que ou ele iria ficar afastado, né, como ele já estava por invalidez, ou ele iria, então, pedir alta. Não teria como ficar recebendo esse 50% e retornar ao trabalho. E até porque, pela medicação, e vocês devem sempre conversar com os clientes de vocês, pessoal, e não sair botando qualquer processo simplesmente por cobrar, tá? Porque nesse caso específico, o que eu expliquei? O tipo de medicação que ele toma era uma medicação muito forte para instabilidade mental, aquelas medicações realmente para controle de humor. Então, não tinha possibilidade de ele permanecer, porque ele era uma pessoa sem muita qualificação, né? Então, para permanecer, por exemplo, num chão de fábrica, sabe, com barulho, né? Que era. Ele já tinha uma empresa, inclusive, que ele pretendia ir, assim, né? Assim, mas o senhor vai, volta lá, conversa com o seu médico, pega lá um parecer favorável, porque nesse caso, se não houver um parecer favorável, também nem aconselho vocês a fazerem nada, tá? Mas mesmo tendo um parecer favorável, conversem bastante com o cliente, porque é uma situação bem séria, né? Porque depois ele mesmo pediu alta desse benefício, né? Que pode haver a recuperação? Pode, eu tive clientes já que se recuperaram. Mas vou dizer para vocês que depois, né, não é necessariamente uma situação muito feliz assim para ficar brigando de novo, né, por ele se arrepender, tá? Então tomem bastante cuidado e orientem os clientes de vocês com relação a isso, tá? O auxílio por incapacidade temporária, 335 seguintes aqui da IN, tá? Normalmente, os 15 dias. O que eu digo para vocês, assim, pessoal, com relação a essa situação de perícia, tá? Tomem bastante cuidado no dia a dia. Por quê? Porque a perícia, necessariamente, quando eu falo aqui de perícia por incapacidade, benefício por incapacidade, eu estou falando de uma perícia que vai analisar o retorno ou não para o trabalho. Então, eu tenho que pegar toda essa situação de problemas de saúde do meu cliente. Oi, Terezinha, tudo bom? Doutora Júlia, Ana Paula, Ivanilde. Então, toda essa situação que é desfavorável para o meu cliente e eu tenho que colocar ela juntamente com o exercício da sua atividade. Porque essa incapacidade aqui, ela é direcionada à atividade. Então, não só os problemas de saúde, mas verificando o quê? As sequelas, verificando os efeitos colaterais dessa medicação. E isso já na perícia administrativa, pessoal, a gente pode levar mais amarradinho. Por exemplo, uma coisa que eu indico para vocês é a utilização, por exemplo, do preenchimento do laudo CIMA, que é um laudo específico que nós temos no próprio INSS à disposição, e esse requerimento eu imprimo. O que eu faço aqui no escritório, tá? Eu imprimo esse laudo CIMA e eu entrego para o cliente para ele levar. Aqui na minha região eu não tenho problema nem com os médicos do postinho de saúde para preenchimento desse laudo CIMA, tá? Então o que existe nessa? É 2 folhinhas, tá? Mas já é com requisitos de sequela, que trazem aqui já nesse laudo necessariamente como essa pessoa, né, está apresentando aqui as suas sequelas com relação àquela lesão específica. Vou dar um exemplo bem típico para vocês. Motorista de ônibus escolar tem depressão, toma medicação que dá sono. Pode dirigir? Essa é uma pergunta que, se for indeferido na esfera administrativa e você chegar aí para a esfera judicial, é uma pergunta que você, por exemplo, teria que fazer nos quesitos. E por que você teria que fazer essa pergunta nos quesitos?
Porque justamente você vai perguntar para o perito se o fato dele, segurado, né, ter o sono, vai implicar, por exemplo, na condução do veículo. Aí ele vai respondendo. O laudo cima é um anexo, é uma portaria de anexo do INSS. Eu vou deixar no grupo lá do Telegram para vocês, tá? Vou deixar o anexo do laudo cima lá, depois que terminar a live, eu já deixo lá o meu grupo do Telegram, o linkzinho tá ali na bio, depois que terminar a live, vocês procuram ali certinho no link da bio e vocês entram lá, que eu vou colocar o anexo do laudo cima, tá? Consegue no próprio INSS, Nalva, o laudo cima. É uma portaria, mas eu vou colocar ela lá no Telegram para vocês, já o link, tá? De acesso. Aí, com esse laudo cima, vocês imprimem, são 2 folhinhas, tá? Vocês imprimem e pedem para que o médico dessa pessoa preencha. E ali vai ter causa, consequência da lesão que necessariamente essa pessoa possui. E lá, tanto no processo, eu já costumo enviar, por que eu estou mencionando, mesmo a gente falando aqui mais da esfera administrativa hoje, por que eu estou mencionando isso para vocês? Porque eu já tenho o hábito de pedir o preenchimento desse laudo cima já na esfera administrativa e eu já mando junto com a documentação que o cliente vai levar para o perito do INSS analisar, tá? Então, isso vai acabar ajudando a Amanda. Tudo bom, Amanda? Obrigada, querida. Vocês também são todos maravilhosos. E o que eu vou fazer com isso, pessoal? Eu já vou deixar mais redondinho. Aí, voltando lá na pergunta que eu estava dando de exemplo para vocês. Menciono, então, né, que esse motorista, será ele vai conseguir, tendo o efeito de sono, isso vai ter implicação na condução do veículo escolar? Aí faz lá direitinho a pergunta, né? Aí diz o nome certinho do remédio e os efeitos, descreve bem bonitinho. Oi, Adilson, tudo bom? Os efeitos, né? E esses efeitos podem causar quais tipos, enfim, você elabora bem. E posteriormente, ele dimensionar ali quais são os efeitos colaterais da medicação, você pergunta, levando em consideração esses efeitos colaterais, né, de sono, se há possibilidade, né, de essa pessoa, né, por exemplo, dormir ao volante e chegar, aí eu brinco com os alunos sempre, né, ir para o mato, então, com os seus alunos e causar um acidente e matar muitas pessoas? Aí o perito já vai ficar bem preocupado com a pergunta de vocês. Pois é, existindo essa possibilidade, o senhor mencionando a situação de alta desse beneficiário do INSS, vai estar se comprometendo, então, porque se acontecer esse acidente, já vai ter ciência e vai poder, inclusive, responder um processo crime e um processo civil das famílias. É esse o cuidado de adentrar um pouco mais. Quando a gente fala para o benefício por incapacidade, a gente tem que adentrar um pouco mais nessas situações e esmiuçar, sabe, o benefício por incapacidade. Até no meu curso, essa parte de benefício por incapacidade, eu tenho dois módulos inteiros ali do meu curso que falam só sobre essa relação, porque ela é muito importante, ela precisa ser muito mais detalhada do que ela é. Doutora Gracileide, acabei de aposentar um motorista de ônibus em caso assim, e consegue aposentar tanto com relação à medicação de depressão. Oi, Tônison, tudo bom? Meu colega aqui professor da graduação aqui da Unibave. Pessoal, com relação à situação ali da doutora Gracileide, tanto com relação, pessoal, à medicação, né, depressiva, por exemplo, como também, um outro exemplo, é a situação da visão monocular, que apesar de que nem todas as profissões, essa visão monocular, ela vai causar, né, a total incapacidade para o trabalho, mas é muito comum o quê? Quando eu analiso essa visão monocular no motorista, né, que vai perder essa noção de profundidade, que vai poder causar um acidente, ela pode ser analisada como uma incapacidade total. Já quando eu analiso, por exemplo, que eu fiz aqui no escritório,
a aposentadoria em relação, né, à pessoa com deficiência. E nós utilizamos, então, aqui, inclusive, quando a colega me trouxe, ela tinha até passado pela avaliação, não estava bem certinho ali, correta a análise, mas o que, que acontece? Foi analisado que essa visão monocular que ela tem era em grau leve. Por quê? Porque a análise da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é totalmente diferente da análise da incapacidade permanente. É por isso que eu estou mencionando para vocês que quando a gente fala de incapacidade permanente, incapacidade temporária, a gente vai analisar essa incapacidade frente ao trabalho que essa pessoa exerce. Quando nós falamos em incapacidade da pessoa com deficiência, nós vamos analisar então essa incapacidade direcionado a um esforço que essa pessoa teve que fazer a mais do que as outras pessoas durante a sua vida contributiva. E já quando a gente avalia a incapacidade, até porque a análise é diferenciada, porque existe uma portaria específica para analisar essa incapacidade, quando ela é direcionada à pessoa com deficiência, e uma outra portaria direcionada à análise da pessoa, no caso aqui, que poderia ser beneficiário de LOAS, por exemplo. Por quê? Porque necessariamente no LOAS, já a verificação ela é diferenciada, porque nós temos requisitos cumulativos. Porque além de ter a situação... Oi, Tainá, tudo bom? Thay Marques. Além de analisar essa situação da renda, a gente analisa o quê? Nós temos que analisar, nesse caso, os graus ali, que já vem ali a portaria necessariamente direcionada à pessoa com deficiência e ao LOAS, elas são um pouco mais semelhantes nessa análise, mas mesmo assim tem pontuações diferenciadas. E não cabe aqui a gente entrar no mérito, porque são portarias de 40 laudas, tá, pessoal? Para fazer essa análise em relação ao grau, aí vai levar em consideração as barreiras, né, sociais que essa pessoa enfrenta no seu dia a dia, tá? Então, é uma análise totalmente diferenciada com relação ao benefício por incapacidade, que é isso que a gente está verificando aqui propriamente dita, tá? E como eu mencionei para vocês, do 335 aqui em diante, aqui da IN 128, nós temos então a análise da incapacidade temporária e vai vendo toda, como a gente já está acostumado. Oi, tudo bom, Lela? Como nós estamos habituados já aos 15 dias, vai passar para perícia, menciona essa situação a partir do 16º dia. Uma situação que eu achei interessante, pessoal, é que a própria IN, ela traz aqui, eu estava relendo, né, algumas vezes sempre semelhante ao anterior, mas eu estava relendo aqui para verificar, e o próprio, a própria normatização, o próprio artigo aqui da IN já traz a situação quando a gente fala, por exemplo, né, do auxílio acidente, quando a gente fala dessa análise, ele já fala que nós temos que identificar essa incapacidade e identificar tanto, no caso de auxílio acidente, o nexo de causalidade, bem como essa relação com o trabalho. Porque daí aqui a gente abre uma outra situação que quando nós falamos, né, do acidente de trabalho, nós falamos na possibilidade, né, dessa verificação. E essa verificação direcionada aqui, que tudo vai interferindo, né, tudo vai tendo que ser analisado e a gente vai tendo que puxar outras legislações para analisar. Então, por exemplo, quando a gente verifica o nexo técnico epidemiológico, é óbvio que nós vamos ter que puxar aqui o decreto 3.048 no seu anexo 2 na lista C, para justamente verificar, né, toda a listagem que nós temos lá e comparar, então, se houve realmente, né, claro que aqui nós teríamos que verificar, né, o KNAI, identificando, né, com esse trabalho necessariamente que essa pessoa exerce, tá? 339 vai falar dos requisitos de acesso, aqui vai falar mais direcionado às perícias, tá? Do médico perito federal e como é que é agendada. Não teve modificação com relação a essa situação. Prorrogação desses benefícios, 340.
A situação da manutenção da qualidade de segurado, aqui nós temos na sequência a manutenção do benefício, né? Mas é claro que vocês lembram, né, que nós temos que olhar principalmente no artigo 15 da 8.213, que vai trazer, né, todas essas situações de prorrogação, inclusive com datas diferenciadas. Aí nós temos o que aqui? A prorrogação sempre, tá, pessoal? De 12, 24 ou 36 meses. E tomem muito cuidado no dia a dia com isso, porque isso pode salvar o benefício do cliente de vocês no dia a dia. Essa situação da verificação dessa qualidade de segurado, da verificação, né? Desse dia a dia de todos os benefícios, não só necessariamente o benefício direcionado aqui à aposentadoria por invalidez, pode auxiliar no dia a dia, tá? E pode salvar, né? Inclusive o benefício. Outra situação que nós podemos verificar aqui com relação à IN, pessoal, deixa eu abrir aqui de novo aqui. É que nós temos aqui também, aqui a necessidade agora, né, já tínhamos, né, mas continua agora expressamente aqui, né, a assinatura com relação à procuração. Então, mesmo essas procurações que nós realizamos no escritório, apesar de que nós já tínhamos esses modelos, né, de procuração do INSS, até nos anexos, tá? O termo, né, de comprometimento, isso você tem que incluir, se você não incluiu ainda, mas isso já tinha, tá? Lá nos anexos. Mas se você não incluiu ainda, você tem que incluir todos esses termos, tá? Lá na sua procuração. O que eu faço aqui no escritório? Eu geralmente tenho a minha procuração normal do escritório, além da procuração, né, normal do escritório, que já traz os poderes para procuração judicial e extrajudicial. A gente tem um modelo específico, né, da procuração lá do INSS. E esse modelo específico aqui, tanto o termo de responsabilidade quanto essa procuração, a gente coloca e eles assinam 2 procurações. Porque o pessoal sempre me pergunta, usa só uma, usa outra. Mas, por exemplo, no caso do acordo de cooperação, se você não tiver esses termos totalmente assinados, você não vai poder peticionar como, né, no acordo de cooperação. Aqui, pessoal, esse termo aqui, a procuração, né, o termo de responsabilidade aqui, ó, no artigo, está previsto no artigo 43 da portaria 993, no parágrafo 7º, tá? Que foi a publicação agora, essa parte da procuração. E a procuração, vocês já dão uma olhadinha, com todo amor e carinho, porque procuração é para começar processo. Então, se não mudar isso, tá? Lá já vai começar a ficar errado do começo no escritório de vocês. Então, se vocês não estão ainda lendo, né? A IN 128, as portarias, né? Então, vocês comecem a dar uma olhadinha, pelo menos, nesses artigos que nós estamos, de forma geral, mencionando. Anota aí, tá? 43, tá? Portaria 993, que vai falar de procuração, que vai falar de termo de responsabilidade, que vai mencionar, então, essas situações obrigatórias, tá? Que seria para o próprio protocolo, tá? Aqui nós temos daí na sequência da portaria, entra lá na portaria 993, eu não tenho condição de ficar lendo portaria para vocês aqui, né? Mas vai ter todas as definições do que é o termo de responsabilidade, do que é, né, necessariamente aqui a procuração, e já adianto para vocês, eu uso os dois, tá? Aqui eu faço a minha procuração normal, faço essa procuração do INSS, que a gente tem incluindo já o termo de responsabilidade que é obrigatório. Eu coloco também já um termo de comparecimento em audiência. Eu incluo aqui a declaração de insuficiência. Eu incluo ainda aqui no escritório, lá no que eles assinam lá, já a tabela também de serviços, tá? Marido entrou aqui para dar oi, a tabela de serviços, tá? Principalmente no que tange aos benefícios por incapacidade, porque cada item, né, do que você vai fazer tem valor diferenciado, até prorrogações e tudo mais, então a gente já deixa o cliente
ciente, né? E esse termo de responsabilidade, pessoal, é só copiar e colar, já tem lá certinho. Oi, Helga, tudo bom? Como é que vai? Estamos quase terminando hoje também, Helga. Tu tá entrando só no final hoje, mulher. Tem esse termo de responsabilidade, tá? Vou colocar lá no Telegram para vocês também, tá? Deixa eu até anotar que eu vou esquecer. O termo de responsabilidade e a outra é o laudo do CIMA, né? CIMA, né? Que eu fiquei de botar para vocês no Telegram, né? Foi isso, né? Doutora Tatiana, sejam bem-vindos, tá? Então, assim, observem, eu tô dando uma passadinha bem rápida aqui, porque claro que é muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa que houve de modificação, tá? Então, mas como tem essas perguntas já recorrentes, usa um, usa outro, usa os dois, eu uso os dois, tá? Eu uso os dois até porque na procuração do escritório eu coloco muito mais coisa, fora contrato de honorário, óbvio, né, povo? Eu não falei, mas também tem que assinar contrato de honorário. Tem muito mais coisas aqui que a gente vai incluir. Porque, por exemplo, a procuração que eu uso no dia a dia do escritório, ela já é uma procuração muito mais abrangente. Ela vai trazer muitos pontos além, né, só dessa situação específica aqui do processo administrativo do INSS. Então, por isso que eu, particularmente, não abro mão da procuração do escritório também, apesar de que sei que tem alguns colegas que utilizam, né, a procuração somente ali do INSS. Eu não faço isso, tá? E o termo de responsabilidade, que também é obrigatório, principalmente aqui nos acordos, né, de cooperação. Esse aqui está previsto aqui, eu copio e colo lá para vocês, tá? Não se preocupem aqui, o pessoal adora me pedir documento, né? Mas eu copio e colo lá para vocês, tá? Tem vários pontos aqui que a gente poderia ainda debater aqui, não só a procuração, né, do INSS, procuração particular, enfim, né? A gente utiliza tanta coisa aqui no dia a dia com relação a. Até estou olhando aqui, atestados, recolhimento, comprovações aqui de forma geral. Vocês costumam pedir também uma outra já dica, né, para vocês aqui do dia a dia, né, do benefício por incapacidade, que é o que a gente. Já finalizando aqui as dicas, né? Então, uma outra dica para vocês: peçam um prontuário médico. Nunca deixem de pedir o prontuário médico, porque por mais. A Tatiana também está dizendo que usa as duas procurações, é mais seguro, né? Eu também acho mais seguro. Então, o prontuário médico, pessoal, nunca deixem de pedir. E peçam de todos os médicos que a pessoa fez o tratamento, tá? Por quê? Porque vocês conseguem, inclusive, fazer o histórico da doença com mais segurança, levando em consideração o prontuário médico, tá? Muita coisa ainda aqui, tá? Para a gente verificar. Tem a CAT prevista aqui, a emissão da CAT, Comunicação da Acidente de Trabalho, que a gente utiliza bastante, né? Em benefício por incapacidade. Tá no artigo aqui 350 aqui da IN 128, né? Pessoal, com relação, muitos alunos me perguntam, porque tem as empresas que às vezes não emitem necessariamente essa CAT, né? O que a gente faz no dia a dia? Que fala aqui no acidente de trabalho, né? Ocorrido, aqui o artigo 350 fala que tem que observar o sindicato, tem que observar a categoria, tem que ser entregue aqui aos dependentes, na CAT de reabertura do acidente de trabalho. Aqui tem os parâmetros todos propriamente dito, tá? Que é bem interessante depois vocês darem uma olhadinha, porque tem a sequência, que fala até da situação de óbito, né, e tudo mais. Mas no dia a dia, nós temos a situação da CAT tradicional, né, sofre lá um acidente de trabalho, a própria empresa emite. Se porventura aconteceu um acidente e não foi emitida essa CAT, existe a possibilidade de o próprio trabalhador ou vocês auxiliarem esse trabalhador emitir a CAT pelo INSS, tá? Que às vezes eu vejo pessoa meio perdida nisso. E existe também a possibilidade, aqui na minha região não tem com tanta quantidade, mas em outras regiões eu vejo que outros professores mencionam também que tem um órgão específico, o Sereste, tá? Que é um convênio, então, governamental com vários médicos e dá para se utilizar também desse convênio para tentar, então, a emissão dessa CAT. Essa é uma dica bem interessante também. Não sei se vocês têm problemas, né? Se as empresas. Oi, professora Priscila, tudo bom? Se as empresas aí da área de vocês
tem problema com relação à emissão dessa CAT, mas assim, o 351 aqui da IN, 128, ele menciona, né, os responsáveis aqui pelo preenchimento, encaminhamento dessa CAT, e ele vai colocando a partir do 350, na verdade, né? Então ele vai falando dessa comunicação do acidente de trabalho, mas isso a título de dica, né, para vocês, a título de menção aqui, porque teria várias situações ainda para a gente ventilar. Eu gosto bastante dessa situação do acidente de trabalho, mas esses, principalmente esses artigos, pessoal, 350, 351 aqui da IN 128, que menciona quem está tendo problema com relação a essa situação da CAT, da emissão desses órgãos, existe essas possibilidades. Se não emitiu direto aqui, né, pela empresa, você tem a possibilidade de você mesmo auxiliar o seu cliente a fazer essa emissão, e tem os órgãos também. Aqui na minha cidade, propriamente, não tem, vocês dão uma olhadinha se na cidade de vocês tem, mas tem essas clínicas, né, que conseguem os próprios médicos, né, auxiliarem na emissão. Um órgão que é bem utilizado em cidades maiores, né, é o Sereste, como eu mencionei para vocês. Então, vocês podem verificar se na cidade de vocês existe, né, necessariamente esse órgão, para que vocês possam, então, posteriormente, fazer uso disso no dia a dia, tá? Ou mesmo não tem, dá para tentar emitir, mas não deixem sem emitir, tá? Porque eu tenho alguns colegas que encaminham, assim, mas eu, particularmente, eu já fiz essa emissão no próprio escritório, auxiliando, porque tem as pessoas também que têm a dificuldade de pagamento e tudo mais, e tudo tem que ser pago, né? Então, tomem cuidado com relação a isso. Vamos fazer assim, ó, o auxílio acidente, que é do 352 para frente, eu não consegui nem chegar perto, tá? Do que a gente estava conversando aqui, e a gente foi intercalando aqui algumas dicas. Então, semana que vem a gente continua aqui mencionando, vamos falar um pouquinho mais sobre daí o auxílio acidente especificamente. Eu trago mais algumas dicas aqui para vocês com relação a essa concessão de CAT, tá? Que é um segmento que eu gosto bastante, que eu faço bastante aqui no escritório. E, tá, além disso, eu também me comprometi aqui, a colega também tinha feito umas perguntas ali de pensão por morte, daí a gente dá uma mescladinha, eu trago algumas informações aqui da situação da pensão por morte também, mas essa parte a gente tenta já ir incorporando nos assuntos que nós fomos conversando, a gente tenta ir incorporando aqui a IN 128, portarias, né? E vamos abrindo aqui os debates de tudo que a gente está conversando, porque na verdade a gente vai conversar. Eu não li a IN inteira ainda, tá? Então vocês não arranquem os cabelos, tá? Que eu também tô lendo por assunto, tô verificando aqui no dia a dia, com relação a cada ponto que a gente precisa. Acabei verificando um pouco mais os benefícios por incapacidade, que é o que eu faço com mais frequência aqui no escritório, então estou dando uma prioridade para eles. E depois a gente vai elastecendo, e também à medida que vai tendo necessidade no escritório. Então não se preocupem muito, pessoal, em ter que pegar a IN inteira e ler de cabo a rabo, tá? Que a gente brinca aqui no interior, tá? Não tenham essa preocupação. Vamos lendo pontualmente, eu vou tentando aqui trazer por assunto. Hoje a gente tentou ficar mais aqui no âmbito dos benefícios por incapacidade. Semana que vem a gente continua, a gente não conseguiu terminar, né? E elastecemos um pouquinho mais. Eu vou deixando vocês escolherem também o nosso próximo assunto, tá? Conforme as perguntas. E a gente vai conversando aqui. E se vocês tiverem também alguma situação que tiverem verificado e que a gente ainda não tenha conversado aqui, digam, que a gente troca ideia. Será que vai ser assim? Será que não vai ser? Porque estamos todos aprendendo juntos. Boa noite, bom feriado, beijo no coração, fiquem com Deus. Agora eu estou finalizando aqui no Instagram e vou finalizar também aqui no YouTube. Então, boa noite para vocês, tudo de bom.